Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja, engrandecido seja, adorado seja o nome do Senhor Jesus. Todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação, adoração, ações de graças. Aleluia, aleluia. Aleluia, engrandecemos, exaltamos, rendemos louvor, honra, glória, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Seja engrandecido, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seja bem-vindo nesse lugar, faz o Teu querer. Manifesta a tua vontade, fique à vontade na tua casa, faz aquilo que te apraz, não te detenhas em fazer aquilo que o Senhor precisa fazer, quer fazer. Não permita que eu e nem ninguém atrapalhe o teu mover, atrapalhe o teu agir, atrapalhe o teu operar, mas tenha liberdade para fazer daquilo que é teu, todo o teu querer e toda a tua vontade. Vai trabalhando, Senhor, nos corações, vai agora tocando vidas, curando, vai te trazendo de volta, Senhor, a direção para esse teu filho. Abre o entendimento dessa tua serva, Pai, arranca esta enfermidade, Senhor, que toda essa tristeza caia por terra em nome de Jesus, todo esse abatimento, toda essa apatia seja lançada por terra agora. Ore xalabahai le calabahai xerebe cabarabalaya show riereberebe cabaharabalaya xarabacala machou. Vai se movendo agora, Senhor, vai se movendo agora, Senhor, vai se movendo agora, Senhor, de dentro para fora. Vai trabalhando em cada coração, vai trabalhando em cada mente, vai tirando toda a ansiedade, vai tirando, Senhor, toda a preocupação exacerbada pelo amanhã. Pai, que nós possamos viver o hoje, que nós possamos viver esse dia como se fosse o último dia das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, manifesta o teu querer, manifesta a tua vontade, faz aquilo que te apraz. Senhor, não te detenhas, ó Eterno, não te detenhas, ó Todo-Poderoso, não te detenhas, ó Espírito Santo de Deus. Venha fazer a tua obra nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode ir por um minuto, abrir a sua boca aí e começar a liberar palavras, abrir a sua boca aí e começar a engrandecer. Não canse, mais um minuto, pelo menos mais um minuto o engrandeça, pelo menos mais um minuto faz menção da sua fé, o adore, o engrandeça, libere palavras de ações de graças, bendiga, exalte, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, santo, santo, Kadosh Adonai, Kadosh Adonai, aleluia, 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 santo, 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 santo Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Toma o seu lugar aí, meu querido, minha amada, em nome de Jesus. Eu estava preparado, aleluia, mas a minha preparação foi por água. Falando assim, não foi só eu não, e não foi só eu não. Quem que teve que vir para cá por outro caminho? Você estava acostumado pelo outro caminho, não estava? Olha o pastor Marcos ali, ó. Deus quebrou a rotina dele, aleluia. Deixa eu passar para você o que o Espírito Santo mostrou para mim aqui. Eu estava vindo, crente, que eu ia fazer sempre do jeito que eu faço. Meu Deus, precisava tirar uma foto daqui, ó. O anjo tirando foto. Só que em determinado momento, eu fui impedido de continuar na minha rotina, naquilo que eu sou
E aí eu tentei mudar uma rua. Não foi suficiente. A mudança era mais profunda. Aí eu mudei, voltei para trás, vi outras pessoas paradas no meio do caminho, e eu falei, eu vou por aqui, aleluia. E esse por aqui também não deu certo. Aí a hora que eu vi, eu estava na Avenida do Açari. Mas a hora que eu olho perto da lombada, tinha um enroscado lá. Eu falei, ainda não é aqui. E eu estou com uma SUV. Ele é um pouco mais alta, talvez, que um carro convencional. Eu fui para lá na Marginal. Só que da Marginal eu contornei, vim pelo posto, a hora que eu fui pegar, aí tinha outro carro enroscado na outra Marginal. Aí vamos um pouquinho para cá, vamos para lá, vamos para aqui. Enfim, eu fiz um caminho que eu nunca faria se eu fosse escolher fazer. Eu estava aqui, uma palavra que, assim como ontem ecoou aqui, neste dia, nesse culto, foi um dia. Mais vale um dia. Isso foi enfatizado várias vezes. Diga assim para o seu irmão, um dia, nos teus átrios. Essa palavra eu vou usar ela, é importante. Mas quando eu estava aqui, o Espírito Santo me fez refletir sobre Isaías 55, você não vai abrir. Isaías 55 vai dizer então sobre uma analogia que há entre a chuva cair dos céus e não tornar para lá, sem um motivo, sem um propósito, sem fazer o que lhe apraz, prosperar naquilo para que o Senhor a enviou. Então há uma analogia entre a chuva, a neve que cai dos céus, com a palavra de Deus. É isso que diz Isaías 55, profeta Isaías capítulo 55. E diz que isso não acontece por acaso. Deus tem um propósito de enviar a chuva e Deus tem um propósito de enviar a palavra. A chuva vem para fazer a terra produzir, dar fruto da semente ao que semeia, pão ao que come. E Deus fala, assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, sem que faça o que me apraz e prospere naquilo para qual eu enviei. Mas só que quanto mais chuva, irmãos, quanto mais chuva, quanto mais palavra, quanto mais chuva, quanto mais palavra, mais revelação, mais entendimento. E quanto mais entendimento, mais você deixa de fazer do seu jeito e tem que fazer de outro jeito. Essas chuvas, tipificando a palavra, ela impediu que a minha rotina fosse estabelecida. Eu quebrei, ou seja, a chuva quebrou a minha rotina. Conforme o nível das águas aumenta, você tem que nadar, mergulhar, você já não consegue fazer de uma forma natural, você já não consegue atravessar de forma natural. Isso aconteceu agora. Diga assim comigo, o nível das águas precisa aumentar na minha vida. Porque aí eu vou deixar de eu dominar e vou ser dominado. Vou deixar de eu conduzir e vou ter que ser conduzido. E isso vem para que nos mostre que há uma vontade boa, agradável e perfeita, que muitas vezes não é a vontade que você e eu temos. Deus tem uma vontade superior à minha e à sua. Mas eu preciso entender esse nível de águas, eu preciso entender esse nível de entendimento que nós, como igreja, precisamos para esse tempo. Eu quero aqui, como ontem o fiz, se o senhor permitir, é claro, trabalhar de uma forma um pouco quanto administrativa. O senhor tem liberdade para curar, para libertar, para batizar. Querido, ele tem liberdade para fazer o que ele quer, a casa é dele. Eu tenho uma proposta no meu coração de passar algo administrativo para vocês, mas eu volto a dizer, ele está no controle, ele vai fazer. Mas passar para você de uma forma tranquila, algo que certa feita o Senhor me deu, e vejo com uma necessidade que nós temos todo
prefácio, toda semana que antecipa a ceia, lá atrás, bem atrás, o Senhor me deu uma direção. Naquela semana, né, quem lembra disso? Fica tranquilo que eu não vou perguntar quem pratica, porque nem eu pratico. Fica tranquilo. Porque Deus tem uma nova direção, porque senão a gente vai ser levado mecanicamente a fazer e Deus não recebe mais. Quem está comigo? Deus não quer mesmice, irmão. Mas fique atento. Então o Senhor me mostrou algo, e eu queria repartir com vocês, mas preste bastante atenção para você não ser roubado, e depois os líderes de departamento que estão aqui, o pastor está ali, depois você vai entender com certeza, e nós vamos tentar colocar isso num papel de alguma forma. Mas acompanha assim, ó, nós tivemos o retiro, amém? O que era a nossa tradição de retiro? Fica tranquilo, irmão, que eu estou totalmente aleluiado, eu estou à vontade aqui, ó. Você viu que eu não abri nem a Bíblia ainda. Nós tínhamos uma tradição de retiro, que tem que vir alguém, e é bênção, irmão. Nunca falei o contrário, e nem dessa vez foi o contrário. Mas só que aí a expectativa é que esse alguém traz o que a gente precisa, traz a palavra, traz a revelação, ora por nós, faz. Aí esse aqui rodopeia, o outro cai, o outro recebe alguma coisa e tal, e aleluia. E a igreja faz lá uma cantina, faz lá a comida, enfim. Só que alguém chega e... Só que esse ano Deus mostrou que não ia ser assim. Ele queria o nosso envolvimento como igreja. Ele queria que todos participassem como um corpo. E ainda existem igrejas assim, que coloca na confiança de apenas um homem, que ele tem que estar ali todo domingo ou todo culto, ele tem que fazer tudo ali, tem que sapatear, ele tem que virar piruleta, ele tem que entender que tem 10 doentes ao mesmo tempo e ter condição de visitar os 10 do mesmo jeito. E não entendeu ainda, irmão, que os dons, o Senhor Jesus, quando tomou o cativo, levou o cativeiro, ele deu dons aos homens, ele repartiu um para esse, um para aquele, um para aquele, e agora só funciona se todos nós unirmos e fazermos a nossa parte. Mas ainda tem modelos assim, que as pessoas esperam apenas no pastor, ou apenas naquele líder ali, que ele faça tudo, né? Afinal de contas ele ganha para isso. E a gente vive a nossa vida tranquila, mas eu vou no culto, eu chego lá, eu quero receber alguma coisa. Mas deixa eu passar para você o que nós precisamos administrar aqui. Afinal de contas, domingo que vem é a ceia, aleluia. Mas Deus é bom. Fala para o seu irmão, mas Deus é bom. Deixa eu passar, querido, algo que nós precisamos nesse tempo. E como nós precisamos. Quem ficou feliz com o resultado do retiro? Mas você acha que é só aquilo, ou você acha que é daquilo para mais? Agora nós temos que entender o que nós fizemos. Alô? E nós temos que entender que se nós queremos mais, nós também temos que fazer. Se eu quero colher mais, eu tenho que... Vocês são inteligentes demais. Se a chuva era pouca, irmão, não ia impedir o meu trajeto. Eu ia continuar dominando, mas conforme o nível aumenta, você perde o domínio. As águas te levam. O Espírito te leva. A direção deixa de ser natural e passa a ser espiritual. Isso é uma analogia com o Espírito Santo. Quanto mais água, mais Ele governa. Quanto mais Ele tem de mim, menos eu tenho de mim mesmo. Aí Ele flui na minha vida. Ele me mostra aquilo que eu ainda não sei. E Ele me leva por caminhos novos. Certa feita sentei com um abençoado aqui.
que o irmão dele vai saber que eu estou falando dele, em Manaus, para ficar mais fácil. E falei para a pessoa assim, levei ele para um bom jantar lá, aleluia. Levei a mudança dele para lá e fiz a minha parte. Arrumei um local para ele ficar um tempo lá. Levei ele para jantar. Falei, ô meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Eu não sei onde você quer chegar. Bem simples assim. Mas você não vai chegar num lugar novo. Você não vai chegar num lugar diferente se você continuar usando os mesmos caminhos que você optou por usar até aqui. Você quer chegar num lugar novo, você tem que usar um caminho novo. Você vai ter que mudar algumas veredas da tua vida. Você tem uma oportunidade tremenda aqui. Esse mercado aqui é gigante. Esse mercado aqui é maravilhoso. Mas só que os mesmos caminhos que você caminhou até hoje vão só te levar para os mesmos locais que você conseguiu chegar até hoje. Deus está te dando uma oportunidade para você mudar os teus caminhos. Depois, um pouco tempo para frente, eu vi que entrou aqui e saiu aqui. Mas Deus ainda tem planos. Deus não desiste de nós. Mas, querido, Deus quer levar a igreja para uma direção que a igreja sai do automático, do convencional, do mecânico. Porque, querido, eu não creio que a gente continua fazendo tudo o que está fazendo, do igualzinho está fazendo, e a gente vai ter um resultado diferente. Fala para o seu irmão, só que não. Vai chegar algo novo aí, pastor, eu estou esperando isso, querido. Eu tenho que provocar alguma coisa. Fala para o seu irmão, nós temos que provocar alguma coisa. E Deus me coloca aqui nessa noite, assim como ontem eu estive aqui, passando talvez algumas coisas para os jovens, adolescentes, de alguma coisa que a gente precisa. E eu quero aqui de uma forma também administrativa, passar o que nós precisamos. Eu estou junto, nós precisamos. Porque de repente assim, amados, a gente vai falar, muita gente, a gente precisa adorar mais, a gente precisa dar mais tempo, dar o primeiro lugar para Ele e tal. Só que amanhã você chega, você vai se deparar com o teu dia a dia, você vai falar, não consigo dominar, eu tenho tanta coisa para fazer, eu nem lembro, irmão. É tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, tanto telefone que vai tocar, tanta, sabe, é cota que vem, é gerente que liga, enfim, é boca que abre, é projeto que tem que fazer, é escola que tem que preparar a aula, é prova que tem que corrigir, e aí tem muitos profissionais aí, é cabelo que tem que... E aí vai passando o tempo. Só que eu chego no culto com uma expectativa, eu quero viver mais de Deus. Só que muitas vezes eu não fiz o mais, eu fiz o que eu costumo fazer. Então, fala para você, é por isso que a gente precisa que o nível das águas aumente. Porque aí eu, querendo ou não, irmão, eu tive que dirigir por outro caminho. Eu não pude mais fazer do meu jeito. Eu tive que chegar aqui de um outro jeito. E Deus tem um outro jeito para nos conduzir. Deus tem coisas novas para fazer conosco. Só que tem muitas vezes que vai acontecer assim. Eu quero fazer aqui de uma forma bem tranquila. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Vou começar em Efésios mesmo. Põe Efésios 5. Aqui, amados, é um pequeno alicerce, só para você entender, numa palavrinha aqui, algumas dificuldades que a gente tem. E tem pessoas que sofrem, tem pessoas que estão ansiosas, tem pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão aflitas, por falta de entender, e por querer entender, mas é um entendimento que muitas vezes a tua e a minha natureza acostumou a gente dominar a situação, não ser, eu não estou dizendo para você ser dominado por um vício, dominar, não é isso, estou falando assim, é difícil eu falar assim, agora eu vou entregar e ele vai fazer, eu só vou seguir, porque nós estamos acostumados a fazer, é nesse ponto que eu estou me referindo. Então, para eu falar, eu vou entregar,
né, e deixar ele conduzir aqui, vou entregar e vou, daquilo que ele me deu ali, eu vou tentar navegar nessas águas, muitas vezes é mais fácil eu pegar um papel e eu continuar lendo. Por quê? É fácil, é mecânico, é um negócio que é mais tranquilo. Mas muitas vezes Deus quer quebrar essa rotina. E muitas vezes a gente impede isso. Eu estou me fazendo entender? Aqui no Efésios 5 vai dizer assim, versículo 14 a seguir. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, não seja sem juízo, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui está dizendo, irmãos, pelo que não sejais insensatos. Coloca para mim na revista e atualizada, por favor, só o versículo 17. Diga assim comigo: por esta razão, os dias são maus, eu tenho que remir o tempo passa, irmão, que você não vê, nossa, já, meu Deus, não fiz nada antes do almoço, nossa, parece que os dias estão voando, já ouviu isso? Então, é isso que nós estamos vivendo, tem que remir o tempo, muitas coisas, irmão, não vou entrar aqui em detalhes, você perde muito tempo com o celular, você perde muito tempo com o grupo, não é isso, mas você sabe o que é que rouba o teu tempo. Mas aqui está dizendo assim, que a gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus, muita coisa vai querer tirar a tua atenção, vai querer tirar o teu foco, vai querer tirar a tua compreensão, mas no 17 é enfático, Paulo ao dar o ensinamento à igreja de Éfeso, e ele fala uma coisa bem clara, que isso é para mim hoje, para você, ele está dizendo assim, por esta razão não vos torneis sem juízo, por esta razão não vos torneis insensatos, mas diga assim comigo, mas procurai. Fala para o seu irmão, essa é a tua parte. Não vai, irmão, cair do céu uma compreensão do tempo que você está vivendo e naturalmente você ter uma mudança de rotina significativa, substancial, a ponto de você estar no centro da vontade de Deus, e eu também, se eu não entender isso. Deus tem o melhor para a igreja. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eis que eu te coloco por cabeça e não por cauda. Tudo isso é verdade, irmão. Só que se eu não compreender, eu continuo fazendo do meu jeito, eu continuo com o meu entendimento. E se eu estou com o meu entendimento, eu não experimento o entendimento dele. Para esse tempo. Ele tem para esse tempo aquilo que talvez no outro tempo era diferente. Assim como eu disse que aquilo que antecedia a ceia funcionou por um tempo. Mas Deus tem coisas novas para esse tempo. Mas aqui Deus está falando assim, olha, devido ao tempo que nós estamos vivendo, os dias serem maus, desperta. Ele chama a gente para um despertamento, ele chama a gente para remir o tempo, pela dificuldade dos dias atuais, mas aí ele dá uma direção, essa direção é para mim, essa direção é para você. Ei, amado, eu estou aqui, sabe assim, crendo que você vai viver dias maravilhosos. Eu estou aqui crendo, irmão, e eu estou aqui com a minha carne aqui, sabe assim, não tenho dúvida em afirmar e enfatizar de uma forma veemente, a igreja vai viver dias maravilhosos. Com sistema ou sem sistema, com PT ou sem PT. Só que isso não vai acontecer naturalmente. Eu estou tranquilo, irmão. Pastor, o senhor está bravo? Estou nada, estou light, só estou com a garganta meio... Eu creio, querido, que a igreja vai viver dias de glória. Que nós experimentamos esses dias nos cenáculos, que quarta-feira aqui foi uma bênção. Quem estava aqui quarta-feira? Foi ou não foi? Não foi forte?
Só que é daqui para mais. Só que se a gente não remir o tempo e não entender a nossa parte, é daqui para menos. Fala para o teu irmão, não é o programa da Globo, mas você decide. Você quer para mais ou para menos? Então eu tenho que despertar. Eu tenho que remir o tempo. Entender que os dias são maus, mas acima de tudo, eu tenho que procurar compreender qual seja a vontade do Senhor. Porque se eu não compreender a vontade do Senhor, eu vou fazer a minha e eu vou continuar vivendo a minha vida. Eu quero mais, mas eu não faço mais. Por quê? Porque o meu entendimento me leva a fazer só aquilo que eu sei fazer. E Deus tem coisas novas para nós. Então, amado, imagina, vou colocar você dentro de alguns contextos aqui. Quando a gente não entende alguma coisa, abre comigo aí, por favor. Lucas, capítulo 2. Fala para o seu irmão aí, o pastor está falando que é um culto administrativo. Então, eu quero até navegar por outras águas, mas eu tenho que voltar, porque eu preciso te passar a direção. Senão a gente tem uma tendência de querer. Mas Deus é bom. Lucas capítulo 2, versículo 39. Vai mostrar algo aqui, querido, que tem tudo a ver com aquilo que eu preciso passar para você e para mim. Versículo 39 a seguir diz assim: quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhes sua mãe: por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, diga assim comigo, aflitos estamos à tua procura. Quem tem ansiosos aí? Revista Corrigida é ansiosos. Assim, e quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos ou aflitos, estamos à tua procura, ou te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Diga assim comigo, nos 50. E eles não compreenderam. Então, todas as vezes que você e eu não compreendem uma situação, ela te aflige. Todas as vezes que você e eu não temos um entendimento certo acerca de um trabalhar de Deus, aqui é Deus que está trabalhando. Deus precisava levantar Jesus com um propósito, e chegou um tempo. Só que antes desse tempo, talvez o menino nunca tinha, talvez não, nunca tinha acontecido isso. Mas agora, chegou um tempo que ele precisava se manifestar de outra forma, ele precisava cuidar dos negócios do pai, foi para isso que ele nasceu. Ei, querido, você nasceu para um propósito. E se eu não entendo o propósito de Deus, eu vou tentar viver o meu propósito. E é uma guerra, irmãos. E não pensa você que eu guerreio menos do que você com isso. Eu tenho metas para cumprir em empresas.
Meu trabalho é bem ali, em Manaus, Belém, Macapá. É facinho para mim estar aqui todo domingo. Ou praticamente quase todos. Imagina, meu trabalho é bem ali, ó, Santarém. Então a conta muitas vezes não fecha. Naturalmente, se eu não compreender. E aqui Maria e os pais do menino também não compreenderam. E pela falta de compreensão houve aflição, houve ansiedade, houve, sabe, uma busca, uma procura, algo assim. O que aconteceu com esse menino? E o menino não está fazendo nada de errado. Assim, Deus está trabalhando. Você entendendo ou não, Deus está trabalhando. Agora você imagina aqui se Maria e o pai tivessem a compreensão exata do que estava acontecendo. Ia sofrer? Ia estar aflito? Ia estar ansioso? Não. Então é isso que a gente tem que buscar nesse tempo. Procurar compreender a vontade do Senhor. Você não vai vir por essa rua, eu vou te levar por outra rua hoje. É o que acontece lá. Quando veio, por divina revelação, José e Maria foram avisados para não retornar para junto de Herodes, diz que eles voltaram por outro caminho. Querido, Deus tem outro caminho para a igreja. Deus não tem para a igreja um caminho que a igreja por si só conduz. Eu faço, eu estou acostumado a fazer, eu sei fazer isso. Não vai fluir, irmão. Eu vou ter que ser conduzido, eu vou ter que deixar o nível das águas subir para eu ser levado. Para que eu chegue em novos destinos, para que eu consiga o além. Estamos juntos aqui? Mas deixa eu passar para você, vai comigo aqui. Eu quero trabalhar essa questão aqui. Vou tentar ser bem objetivo. Capítulo 2 do profeta Daniel. E querido, não muda nada. Já dizia o sábio Salomão, não existe nada novo debaixo dos céus. Mas aqui, o sistema, aqui, na realidade, Nabucodonosor, o governo, pela questão dele não estar conseguindo entender também, ele começa a ameaçar. Você pode ver, vira e mexe, a igreja é ameaçada, a igreja ela é de alguma forma oprimida, não tem nada novo. Mas aqui o bonito teve um sonho, esse sonho perturbou o seu coração, versículo 2 vai dizer aqui, ó. Vai dizer, e o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho, né? E aí no 3 diz assim, o rei lhes disse, tive um sonho, para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Ou seja, isso em vez de trazer algum alento, sabe, eu sonhei algo aqui, nossa, que sonho lindo. Não, esse sonho perturbou. Só que ele buscou resposta, ele buscou lá tudo que podia e não conseguiu. Aí ele começou a ameaçar, ó. Então vocês estão de brincadeira comigo, então vai morrer todo mundo. No Purim vai falar que queria acabar com a igreja, que ele tem tantas fases da igreja assim. Mas aqui acontece o seguinte, não tem interpretação, não tem entendimento a respeito do sonho. Agora o cara quer um negócio bem simples, né, Paulo? Ele quer que, eu quero saber o que eu sonhei e o que significa. Eu não quero só contar para você, eu sonhei isso, e você tenta interpretar para mim. Não, você está de brincadeira comigo. Você quer um negócio melzinho na chupeta? Não é isso não. Eu quero que você revela o que eu sonhei e o que significa. Fala para o teu irmão, simples assim. Mas agora aqui, irmão, vai comigo aí no versículo 15, 2,15. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Diga assim comigo, e Daniel? E querido, mais do que nunca nós vamos ter que entender esses 3 passos que a igreja precisa nesse tempo. E nós vamos depois ter um trabalho de casa aqui, aleluia. E vai ser uma bênção. Vou repetir essa parte, que essa parte alguns não entenderam. E vai ser uma bênção. Pela terceira e última vez, vai ser poderoso. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Tem muitas coisas, irmãos, que a gente faz no automático. E você vai ter que precisar de tempo. Só que você tem que remir o tempo.
Você não vai ter todo o tempo do mundo para decidir. Só que não decida nada. A palavra vai dizer, querido, no princípio das dores, para você não responder premeditadamente, sem, sabe? Porque na mesma hora o Senhor vai te dar boca e sabedoria que ninguém vai poder te opor. Mas antes de você responder, você não vai poder responder precipitadamente. Mesmo aqui, o Daniel podia dar uma cerca Lourenço aqui. Tentar dar uma... Não, ele falou, não, peraí, me dá um tempo. E nesse tempo, olha aqui lá, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. 17 a seguir. Então Daniel foi para a sua casa. Nós vamos falar num contexto de igreja, amém? E Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Diga assim comigo, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Ei, querido, deixa eu passar algo para você. A igreja, mais do que nunca, irmão, tem que entender que nós não podemos agir sem oração. Você está acostumado a fazer sem oração? Você me desculpa, irmão, você vai colher só o que você está colhendo. Se a gente não ter o entendimento que o sistema, aqui o sistema oprime, aqui o sistema, ele está aqui, não apenas oprimindo eles, mas está condenando eles. Ou vocês resolvem os meus problemas, ou vocês morrem. Fala para o teu irmão, não chegou isso aqui ainda não, né? Percebe? Mas aqui Daniel não falou, eu sou o Daniel, eu sou o cara. Daniel falou, nós temos que orar. Eu vou me ajuntar com esse, vou me ajuntar com aquele, e vou pedir ajuda para aquele ali, porque eu tenho algo, eu tenho uma resposta que dar, eu tenho algo que isso pode custar a minha vida, eu tenho algo que isso pode, sabe, significar um divisor de águas na minha vida, tanto para o bem como para o mal. Então eu preciso agora de buscar revelação, e eu não tenho, mas há um Deus nos céus que revela segredos. Mais do que nunca, irmão, a igreja que vai prosperar é uma igreja que ora. Você viu como que não agrada? Mas eu não sei orar. Ah, mas ficar perdendo tempo lá no Zap Zap, você sabe. Então, querido, a igreja que vai prosperar, a primeira coisa que nós temos que entender, é uma igreja que ora. E pode ter a situação que for, irmão, ela não se, sabe, assim, vamos fazer de qualquer jeito. Opa, vamos orar primeiro. Vamos buscar qual é a vontade de Deus. Senhor, essa é a situação. Senhor, lembro lá, na questão ali, quando a gente estava na rua Amazonas, o que nós fomos oprimidos para sair dali, irmãos? Nós saímos dali quando nós, de fato, entendemos que Deus estava nos trazendo para cá. Mas nada e nem ninguém tirou a gente dali. Porque tudo que vinha de opressão, a gente orava e Deus dava livramento. Então tem muitas coisas assim, que traz sofrimento. Vou te dar um exemplo sobre oração, bem simples. Porque o meu culto é administrativo, eu quero te passar uma meta como igreja. Amém ou não? Mas vamos falar, já falei 2, 3, 4, 5, 25 vezes sobre a questão do carro da Marluz. Todo aniversário de um dos meus filhos, o carro dela era acometido de alguma coisa. Era uma moto que batia, era uma série de situações que pá. Uma vez amassou, 2 vezes amassou, 3 vezes uma caminhonete veio, subiu em cima do capô, amassou, e foi amassando, e foi batendo, e foi e tal. Até um dia que eu falei, Senhor, tem alguma coisa que... Por que está acontecendo isso? O Senhor falou, você não falou que era isso, aquilo? Você não falou que o carro era uma carroça? Então, querido, tem muitas coisas que você sofre porque você não busca compreender que tem algo ali que Deus está querendo te mostrar para você agir, você se arrepender, você, sabe, restituir alguma coisa, você mudar a forma de fazer. Só que a gente costuma fazer no automático. Então, o que aconteceu? Amassou, conserta.
Amassou de novo, conserta de novo. Amassou de novo, conserta de novo. Ei, menino, ei, amados, isso acontece muitas vezes em áreas do teu casamento, dos teus filhos. Isso acontece em saúde. Isso acontece com uma série de situações. Mas se eu buscar compreender, Deus me revelar, eu aplicar, Deus falou para mim o que era, na mesma hora eu me humilhei e falei, Senhor, me perdoa. Realmente, eu falei besteira. Eu fiz errado. Isso aqui foi um presente que o Senhor nos deu e eu não devia ter falado nunca isso. Me perdoa. A partir de hoje, eu coloco diante do Senhor esse carro. Esse carro, enquanto ele estiver aqui nos servindo, ele vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. A pessoa que for comprar esse carro depois, for continuar usando ela, vai ser uma pessoa que vai ficar feliz com esse carro. É um carro que não vai dar mecânica. É um carro assim que vai causar isso, causar aquilo e tal. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu quebrei aquela maldição, aquela palavra que eu mesmo tinha sentenciado. E nunca mais aconteceu nada com o carro. Agora, se eu não procuro compreender, esse carro não, eu só precisava compreender o que estava agindo ali, trabalhar para que aquilo desse lugar à bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Então fala para o seu irmão, a igreja desse tempo, e nós fazemos parte dela, é uma igreja que ora. Você acreditou nisso? Não, mas já tem, pastor, já tem o ministério de intercessão, pastor. Capítulo 9 de Daniel. Muitas vezes, querido, esse mesmo Daniel, que ele teve toda essa conduta, essa postura, né, quando ele chegou na Babilônia contra a sua vontade, estabeleceu um propósito firme no seu coração de não se contaminar, tal. Mas Deus começou a querer mostrar alguma coisa para ele, assim como Deus está se revelando para a igreja nesse tempo, porque Deus quer uma igreja forte, irmão. Só que muitas vezes você não vai entender a visão. Eu também não, mas nós temos que procurar entender, procurar compreender, para a gente viver isso. Mas aqui ele teve, por exemplo, vai para o 8 aí, 8:26, 27, eu vou ser bem objetivo, que a minha ideia não é te encher de informação, a ideia é só te passar algo que acontece quando você não entende, quando eu não entendo. Está dizendo assim, ó, e eu, Daniel, diga assim comigo, enfraqueci, e estive enfermo alguns dias. O que é isso, irmão? Um resfriado forte que ele pegou. Não, esse cara foi acometido pela Covid. Não, querido, isso aqui é falta de entendimento, de uma visão. E nós temos uma visão para a igreja nesse tempo. E a falta de entendimento dessa visão, cria-se uma igreja enferma, uma igreja que, aí a pessoa acha que a questão está em mudar de igreja. Mas a questão está em ser a igreja. A resposta não é mudar de igreja, a resposta é ser igreja. Então está lá, eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então levantei-me, tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão. Diga assim comigo, e não havia quem a entendesse. E quando não entende, Maria ficou aflita, Maria ficou ansiosa, Daniel ficou enfermo alguns dias, enfraqueceu. Ei, querido, uma igreja sem entendimento é uma igreja fraca. Mas nós vamos ser fortes. Agora vai comigo para o 9. Outra coisa, querido, que nós precisamos mais do que nunca entender, além de ser uma igreja que ora, nós temos que entender isso aqui. O cativeiro, ele foi profetizado. E está dizendo aqui, no ano 1º de Dario, ou de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Versículo 2, no ano 1º do seu reinado, diga assim comigo, eu, Daniel. Como você chama? Então fala aí, eu, e coloca o teu nome aí. Faz mais bonito, vai lá, eu, Veronese. Fala de novo, eu.
Está dizendo ali, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, deixa aí, era de 70 anos. Fala para o teu irmão, tem 66 livros aí na tua mão. E você vai entender muita coisa pelos livros. Porque aqui, irmão, independente do que você possa estar passando, ou eu possa estar passando, se eu entender a revelação, ele está dizendo ali, entendi pelos livros que, sim, Deus permitiu um cativeiro, mas esse cativeiro tinha um prazo para acabar. Ei, você vai passar por lutas, querido, mas Deus tem um prazo para que essas lutas cessem. Se você entender, que nem não cessaria a questão do carro, se eu não entendesse que eu tinha que fazer alguma coisa. Aqui também o profeta se levantou e falou, ó, se o Senhor falou que é 70 anos, opa, é chegado o tempo. E eu vou então me colocar na brecha. Eu vou então buscar. E aí, o que aconteceu com o cativeiro? Acabou. Querido, não importa qual é o cativeiro que você possa estar vivendo, ele vai ter um tempo que vai acabar. As assolações vai acabar. É esse tempo. É nesse tempo. As assolações da igreja vão acabar. Se eu entender, irmãos, se eu entender pelos livros, ó, a palavra diz isso, eu não estou vivendo isso. Mas o que está faltando para eu viver isso que a palavra diz, que a palavra revela? Então eu vou me colocar de acordo com os fundamentos da palavra, porque eu não quero viver de qualquer jeito. Se a palavra diz que essa herança minha, eu não abro mão dela. Senhor, está escrito. E eu vou fazer a minha parte, mas eu quero entender. Sabe, eu estou com um problema em finança. Eu vou procurar entender pelos livros o que me faz sair daquela situação financeira adversa e prosperar. É doença? É. Pelos livros você entende que ele levou sobre ele todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora eu tenho que não apenas ouvir essa revelação, mas assumir ela. Senhor, a cura me pertence. Então eu mando embora toda essa doença, eu mando embora todo esse mal, e eu assumo a minha identidade de sarado, de curado. Se tem algo ilegal no meu corpo, eu mando embora agora em nome de Jesus. Mas aí tem hora que tem que ver se não tem uma falta de perdão, tal. Aí Deus vai te revelar, por que você não está sendo curado? Que nem aconteceu com algumas vezes que eu contei aqui da mulher que tinha que liberar perdão para a vizinha, e aí vai. Mas querido, pelos livros, diga assim, pelos livros, eu vou entender os meus direitos e vou me apoderar deles. Então a igreja desse tempo tem que ter, diga comigo, oração e Bíblia. Você pensou que era melzinho na chupeta, né? Mas não é a Bíblia, irmão, não é a Bíblia que eu conheço, é a Bíblia que eu pratico. Porque senão volta a história do cara da feira lá. Ele sabia tudo que estava escrito, só que estava vivendo tudo diferente. Aí, não adianta. Mas vamos caminhar mais um pouco aqui. Vai para o capítulo 10 aí, por gentileza, de Daniel. Capítulo 10 diz assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata-se de uma guerra longa. E ele entendeu essa palavra, e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste, por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis que vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Versículo 7, só eu, Daniel, vi aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram,
Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Versículo 10, e eis que uma mão me tocou, e fez-me que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou dizer-te, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Versículo 14, o 13 fala que teve um impedimento, mas no 14 diz assim, agora vim para fazer-te entender. Diga assim comigo, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Querido, Deus não deu apenas a Daniel a visão daquele tempo, mas Daniel teve revelação acerca do tempo que nós estamos vivendo, inclusive de tempos futuros. Terceiro passo aqui, irmão, que nós temos que entender como igreja e praticar, é que a igreja precisa de consagração, jejum. Tem revelação, irmão, que não vai vir só pela leitura da Bíblia. Tem revelação que você só orando, você não vai ter. E nem eu. Tem revelação mais profunda que Deus quer entregar para mim e para você, que é só em consagração. E Ele abriu mão de algumas coisas aqui, manjar desejável. Eu desejava até, mas eu abri mão. E Ele permaneceu firme ali, irmão. Tem uma visão, Deus quer fazer, Deus vai se manifestar, vai vir uma glória tremenda, vai vir um avivamento, pessoas vão ser salvas, pessoas que estavam destinadas ao inferno, mas por essa visão, por essa revelação, eu tenho como ganhar pessoas para o reino do meu Deus, então eu vou me abrir mão, me abster de algumas coisas desejáveis, porque eu quero ter revelação maior, eu quero saber mais, eu quero nesse tempo estar preparado, para ser um instrumento poderoso de Deus na terra. Aí eu preciso entender esses três passos, irmãos: leitura da palavra, oração e jejum. Estou no lugar certo? Versículo, vamos continuar aqui. Coloca para mim na NVI, por favor, esse final aí. A partir do versículo 19, que eu quero passar algo prático para nós, nessa noite. Aqui depois que ele recebe então a compreensão, esse entendimento, versículo 19 a seguir diz assim, e ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido. Ele estava enfermo, enfraquecido. Mas quando a revelação vem, querido, ela te fortalece. Ela te sara, ela te cura, ela te dá vigor, dunamis, poder. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, visto que me destes forças. Então ele me disse, você sabe porque vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes revelarei a você
mas antes revelarei a você. Querido, Deus quer se revelar a você de uma forma mais profunda. Deus quer se revelar a mim de uma forma mais intensa. Mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Continua. É isso. Deixa eu passar para vocês, irmãos, o que ficou claro para mim. Esquece a semana que antecede a ceia. No que diz respeito aos propósitos. A palavra que nós ouvimos aqui, se você vai para João capítulo 1 também, os discípulos que começaram a seguir Jesus ali, Natanael, e foi passando um e outro, aí diz que eles ficaram com ele um dia, e a pergunta deles era, Rabi, mestre, onde moras? E a palavra diz ali, vim e vede, e foram e viram, e ficaram com ele aquele dia. Você ouviu o salmista dizendo aqui, que mais vale um dia nos seus atos, do que 1000 em outras partes. Né? O que acontece, queridos e amados? Nós precisamos, como igreja, entender que o papel da igreja é um papel corporativo. Muitas vezes tem o levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então não adianta a gente ter uma semana, porque assim, a palavra do Senhor diz assim, eis que estou convosco todos os dias. Diga assim comigo, eis que estou convosco todos os dias. E Ele quer que você esteja com Ele todos os dias. Mas você não consegue. E nem eu. Então você não consegue se consagrar toda semana, se consagrar todo dia. Separar tempo para ler Bíblia, separar tempo para, orar e separar tempo para se consagrar todos os dias. Não, só que nós temos que fazer isso de uma forma corporativa. Como foi feito no retiro? Um relógio de oração. Então, de repente, a gente não consegue fazer que nem Davi, levantar turnos de 24 horas de adoração. A gente ainda não consegue. Tem igrejas que conseguiram fazer isso. Foram trabalhando gradativamente, levantando turnos de adoração. Você tem uma hora, o Rony tem 1 hora, o De Paula tem 1 hora, 1 hora, fechou as 24 horas. No outro dia tem outro relógio de 1 hora. No dia então, mas aqui, amados, o que ficou claro para mim? Você, de uma forma individual, você pode escolher um dia no mês. Tua devocional você faz todo dia. Pastor, você falou que é um dia no mês, eu tenho 29 de folga. Não, irmão. A tua devocional você ora todo dia. As tuas causas você ora todo dia. Eu estou dizendo como corpo agora, como igreja. Amém ou não? Mas você tem um dia no mês para você se colocar na brecha pela igreja. Mas nesse dia do mês, isso vai ter um negócio bem feito. Tá? Não é joga assim, depois, eu não entendi direito, você vai entender. Pode até não participar, mas entender você vai. Tem que explicar tudo, Thaís, senão... Mas naquele dia, irmão, você se coloca, Você se coloca pelos seus pastores, você se coloca pelos seus líderes, você se coloca pela sua casa, pela sua família, você se coloca ali, assim como Daniel se colocou. Se você for ver a motivação de Daniel, ele não estava preocupado com ele, irmão, era com o seu povo. E ele confessa pecados de sacerdotes, ele confessa os reis, ele confessa nossos pais pecaram, não guardaram a tua aliança, por isso tudo isso nos sobreveio. E ele se coloca ali, ele faz ali uma confissão de pecados por identificação. Sem ele ter feito, ele confessa. É confissão por identificação. Então ele faz algo, então você imagina aqui. Todo dia tem alguém orando pela igreja, todo dia tem alguém orando, Senhor, revela mais, Senhor, mostra mais ali, Senhor, se manifesta naquele lugar. Usa cada líder de departamento que cuida das crianças, dos adolescentes, Senhor, que a tua igreja seja uma igreja cheia do teu poder, cheia da tua graça. Senhor, que não falte revelação ali. Senhor, que pessoas sejam curadas, libertas, que o Senhor se mova daquele lugar de uma forma sobrenatural. No outro dia está um outro orando. No outro dia está um outro, no outro dia está um outro, no outro dia está um outro, no outro dia está um outro. Todo dia tem alguém orando e recebendo oração, porque você vai orar por toda a igreja. Isso é algo que
Um dia nesse mês, me fazendo entender melhor, é um dia de consagração. Consagração. Que jeito que eu consigo? Eu consigo fazer um jejum parcial? Consigo, querido, não estamos aqui, tem que ser assim. Não, algo que Deus receba. Porque senão eu vou te colocar cartilha de novo, regra de novo. Algo que te custe alguma coisa e que Deus receba. Ah, vou fazer o jejum e vou dormir a tarde inteira, depois eu... Não. Então, um dia no mês, sabe? Todo dia vai ter alguém jejuando. Por que isso? Nós vamos administrar por ministérios. Agora, fora isso, a oração vai ser aí relógio de oração. Vamos supor, na primeira semana, vamos supor que é o grupo de adolescentes, os professores e alguns que conseguem orar ali. Vai ter um relógio de oração. Tem como ser 24 horas? Não estou dizendo isso, irmão. Mas de repente, pelo menos 1 hora ali, tem alguém orando. Na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta. Ah, deu no grupo de jovens, deu para a gente pegar ali 6 horas. E dividiu. Sabe? Mas ali, uma vez na semana, um dos participantes ele vai estar orando também por todo o conjunto da obra. Pelo ministério, pelos líderes, pelos pastores, pela, sabe? A implantação do reino no Brasil. Senhor, venha o teu reino sobre a tua igreja, venha o teu reino sobre essa nação, orando pela cidade, pelo prefeito, enfim, 1 hora de oração, diga assim, 1 hora de oração, na semana, que está destinada para aquele ministério. Agora, o dia de consagração de jejum, é independente de cada ministério, a gente vai fazer um relógio de oração sobre isso. Estão me fazendo entender? Agora, querido, só tem um detalhe. É simples assim. Deus só recebe se for de coração. Porque senão é o mesmo papel. Ó, tem isso aqui antes da ceia. Mas se você ler aquilo ali e achar que, não sei para que o pastor tem cada coisa. Não faz, irmão, que Deus não vai receber. Agora, se eu coloco o coração, Deus responde que nem respondeu no cenáculo. Estão me fazendo entender? Então se coloca de pé. Queridos, não falta palavra aqui. Independente de quem está pregando, irmão. A palavra do Senhor aqui é levada a sério. Mas a gente precisa um pouco mais do que só palavras. Porque senão eu posso ser um cara que eu consigo dominar a arte da oratória. E você acha até que eu estou fazendo tudo certinho, mas não estou. Eu preciso fazer mais. Só que sozinho eu não consigo, porque Deus não deu tudo para mim. Graças a Deus por isso. Tem coisa que Ele deu para você e não deu para mim. Só que você precisa daquilo que está em mim, eu preciso daquilo que está em você. Só que se a gente não se unir em propósitos, irmãos, a gente fala, pô, por que a igreja está desse jeito? A igreja está uma bênção, mas Deus quer levar ela a um nível maior. Pastor, eu creio. Eu também. Eu creio, querido, que já falei isso aqui, sabe? O salmista está dedilhando ali, e ninguém pôs a mão na cabeça de ninguém, e uma pessoa começa a sentir que está sendo curada ali. Eu creio, irmão. Eu creio que quando o Espírito encontra liberdade, irmão, encontra lugar, eu dou lugar, sabe? Eu não estou aqui preocupado com outra coisa. Senhor, eu quero mais de Ti, menos de mim. Eu preciso que o Senhor cresça, mas para isso eu preciso diminuir. Senhor, eu preciso entender que esse tempo, eu preciso sacrificar, eu vou arrumar um tempo, eu não consigo um horário durante o meu período de trabalho, mas eu consigo um horário à noite. Eu vou deixar de assistir nesse dia essa série, eu vou deixar
talvez esse futebol, nesse dia. Porque afinal de contas não vão ser todos os dias, irmãos. Vai ser um dia que você vai, só que nesse dia você vai fazer valer a pena. Mais vale um dia nos seus átrios. Só que esse dia eu estou ali de todo o meu coração, Senhor, eu não apenas vou à igreja plenitude, eu sou a igreja plenitude. E por isso o meu irmão que está do meu lado é importante. Eu tenho achado ele triste, talvez ele não está compreendendo alguma coisa, mas eu me coloco na brecha por ele agora, ele é importante. Eu não vi ele naquele culto, talvez está acontecendo alguma coisa, mas Senhor, dá a ele estratégia, Senhor, se move, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, enfim. Senhor, eu me coloco agora por cada um dos departamentos que o Senhor tem, ó Pai, levantado na tua casa, na tua igreja. Ali tem homens e mulheres que estão pagando um preço para que as crianças, os adolescentes, os jovens, Senhor, ali a escola dominical, Senhor, ali, Senhor, os diáconos ali, Senhor, sabe, querido, você vai gerando isso. No outro dia outro está orando, no outro dia outro está orando. Sabe o que aconteceu? Daniel juntou com 3 e tinha uma sentença de morte, algo ali ia acontecer, irmão, ou revela ou morre. Não espera chegar nisso. Não pensa que o sistema vai poupar eu e você. Viveremos dias sim, irmão. Viveremos dias que a Bíblia fala que é o princípio das dores. Virão coisas terríveis, mas a igreja vai triunfar sobre tudo isso. Não estou dizendo para você que vai ser melzinho na chupeta. É por isso que o Senhor me coloca aqui nessa noite para dizer que nós como igreja, eu tenho que entender que eu faço parte. E eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte, querido, não é apenas eu ser a minha parte é pagar um preço. Senhor, aquele lugar te pertence. E eu me dou por aquele lugar. Eu abro mão de alguma coisa por aquele lugar. Eu não vou deixar ninguém falar mal daquele lugar. As pessoas vêm falar mal, eu vou falar, querido, não fala não, porque ali é a minha casa, é ali que o Senhor me plantou e eu amo aquele lugar. E querido, a igreja desse tempo não é uma igreja que vai entreter pessoas com show, com programações, mas é uma igreja que se envolve em consagração, em jejum, em oração, em busca de entendimento. Não é uma igreja que quer assentar numa cadeira para assistir uma apresentação, mas é uma igreja que paga um preço, é uma igreja que fala, eu faço parte, eu me sacrifico por eles, eu estou levando a carga desse meu irmão, porque ele não sabe o que está fazendo. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, desperta em nós o teu governo, o teu querer e a tua vontade. Aviva a tua obra. Araxerebe kabahare kabarabalaya show alabas. Rico leberebe kamahare kalamashura balaya sheirebe kalas. Ricaleba show irmihas. Rei colabare xerebe colabarabalaya show. Ricalare colemerebe calabashore bacola machai. É chegado esse tempo, ribarras. Riebe kamahai xerebe colabarabalabachai. Em que há um despertamento, não vem avivamento sem despertamento, não tem avivamento sem despertamento. E cabará xerebe calamas, desperta, desperta meu povo. Elerebe cabará xerebe colabarabalaiachai, desperta meu povo, diz o Senhor. Rico libarachei alabaralachou. Recebe aí agora um toque. Recebe alento, recebe vigor, fortalecimento do alto. Alabachora balaia cheio. Hiereme calaia chora balabachai calabachei. Santo, 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 santo. Santo, santo é o Senhor.
Senhor, nos leva, Senhor Deus, ó Pai querido, a desejar, nos leva, Senhor Deus, ó Pai querido, a entender o Senhor falando ali em João 7, aquele que tem sede, aquele que tem sede, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Senhor, que esses rios comecem, Senhor Deus, ó Pai querido, a de fato, Senhor Deus, ó Pai querido, fazer com que esses níveis de águas começam, Senhor, ó Pai querido, a aumentar. Que esses níveis de águas aqui, culto após culto, cresçam. Que essas águas cresçam, Ribás, que essas águas cresçam, Halabashai, que essas águas cresçam e tire de nós o controle, e tire de nós a direção, e que a direção seja, Pai, conforme o Teu Espírito, e que a direção seja conforme o Teu querer, e não mais o querer do homem. Tira o mecânico, tira, Senhor Deus poderoso, aquilo que nós aprendemos a fazer, e faz através de nós. No nome poderoso e santo de Jesus. No nome poderoso e santo de Jesus. Abençoe o teu povo, Senhor. Ah, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Ah, Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Ei, queridos, deixa eu passar para você. Eu só estou te dando um norte. Eu vou ficar 1 hora, mas se chegou 1 hora ali, a coisa está fluindo, irmão, não se prenda na 1 hora, senão também se torna mecânico. Eu só estou te dando um norte, mas deixa fluir. Vou dizer mais uma vez, o louvor está fluindo, irmão. Ah, mas eu tenho que passar a palavra agora, porque tem alguém que vai pregar. Irmão, se está fluindo, deixa fluir. Lembra no cenáculo? Vai todo mundo subir. Eu falei, não vai subir, vai ficar aqui. O que aconteceu? Se sobe, é mecânico. É algo que a gente controla. Não subimos, Deus derramou. E aí, querido, esse é o tempo de sermos levados para águas profundas. Mas eu tenho que dar lugar. Eu tenho que dar lugar. Se você puder aí, abraça a pessoa que está do seu lado aí. Libera uma palavra aí de vida. Uma palavra de paz. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem cá. Eu nunca vou estar preparado o suficiente. Então não espere assim, Senhor, eu quero que o Senhor, as oportunidades vão surgir. E você vai abrir a boca. Onde que está escrito isso? Onde está escrito aquilo? Você vai começar a falar. E a palavra vai começar a vir. Estou dizendo que você não tem que estudar a Bíblia. Não estou falando nada disso. Eu estou falando assim, mas você se cobra. E é esse peso que o Senhor está tirando. O Senhor quer te usar do teu jeito. Na tua simplicidade. E não tenha medo. Ora. Não importa quem. Deus vai te colocar no meio de locais, de pessoas. Talvez pessoas grandes. E você vai estar ali. E Deus vai falar, eu quero que você fala para Ele. Amém? Deus te abençoe. Lá em Cardoso. Isso aconteceu para mim sexta-feira lá em Cardoso. Eu fui para... O cara me convidou para ir lá.
vendeu um carro, uma caminhonete zero para ele. E eu cheguei lá para vender a caminhonete, mas até vendi, mas o propósito foi outro. Tinha umas 20 pessoas lá, às vezes começou a esperar eu chegar, me deram a mão e falaram assim, ó, vamos fazer uma oração universal aqui, que aqui tem todas as religiões, várias religiões, então vimos aqui falar de Deus. Aí fizeram a oração lá, universal do Pai Nosso. Aí tinha um juiz lá, falou umas palavras sobre família, tudo. Aí o rapaz virou e falou, Sérgio, você tem algo para falar para nós? Eu sei que Deus fez na tua vida. Você é um cara família, inclusive minha família estava lá comigo. Aí eu comecei a falar um pouquinho do meu testemunho para eles, tudo. E a hora que eu dei por si, um rapaz levantou e veio pedir para mim orar por ele. E perguntei para ele se tinha algo específico para orar. Ele falou, não, meu irmão, deixa a hora aí que Deus tocar no teu coração, ora por mim, eu preciso de uma oração sua. Aí eu orei para ele e ficamos lá. E na hora de vir embora, ele não deixava eu vir embora. Aí o rapaz levantou e veio e me abraçou. Falou, meu irmão, você não tem noção o tanto que Deus usou você aqui nesta noite. Falei, amém. Aí eu tô lá, aí vejo, levanta uma mulher de vermelho lá, mas não era a Thaís não. Uma dama de vermelho, ele veio para mim e pediu, irmão, ora por mim. Eu falei, não, eu vou orar por você. Não, mas não agora não, eu sabe que eu sou espírita e vocês não crê em reencarnação. Eu olhei bem para ela e falei assim, irmã, eu creio no que está na Bíblia, que é escrito na Bíblia. Eu tenho que estudar a Bíblia, porque eu creio no que está ali. Eu vendo o carro zero. E se vai tirar um carro zero comigo, te vai com um manual. Então você siga aquele manual. E nós temos o nosso manual. Ela, não, mas nós não temos manual. Eu falei, temos manual. Ela falou assim, é a Bíblia, né? Eu falei, sim. Então eu creio que está escrito nela. A gente tem que ter sabedoria, você não vai discutir religião ali. Então, mas amém. E aí o pessoal não deixava nós ir embora. Ele queria que eu ficava lá, até agora você vai fazer outro jantar lá, para sexta-feira, para mim ficar mais tempo com eles. E é assim que Deus faz. Amém? Glória a Deus. E querido, esse é o tempo da igreja. Mas a gente corre um sério risco, se a gente não remir um tempo e não entender que os dias são maus, a gente fala, não tenho tempo para nada. Não, você escolheu não ter tempo. Que você ocupou o teu tempo com tantas outras coisas e não remiu o tempo. É sério isso, irmãos, eu estou falando isso para mim. Se eu não tomar cuidado, estou envolvido com tanta coisa. E muitas mais coisas quer te envolver. Mas esse é o tempo da igreja, remir o tempo. E buscar compreender. E o Senhor vai te dar oportunidades, dia após dia. Jesus está às portas. E nós precisamos nos preparar para fazer uma obra de grande envergadura, uma obra de salvar pessoas que estão destinadas ao inferno. Deus vai te colocar em vários locais ali, que muitas vezes um Jesus te ama vai fazer muita diferença. Muitas vezes a pessoa está preocupada com teologia, que jeito que vai ser, que jeito, não, querer sem peso, é na tua simplicidade, Deus vai colocar a palavra certa na tua boca. Amém, Pai, despede a tua igreja e não permita que nós venhamos ser roubados nesse tempo, mas nos incomoda, faz com que isso venha arder nos nossos corações, Pai. Pai, nós não queremos uma igreja que compete com outras igrejas, não é isso, Senhor. Nós queremos uma igreja que faz diferença, independente de estar no culto ou não estar. Uma igreja que onde está, lembra que há um propósito, há uma aliança. E nós somos servos de Deus, independente do local que Ele nos plantar. Onde nós pisamos as plantas dos pés, ali o Senhor chega junto. Senhor, abençoe o teu povo, dá uma semana de paz, de vitória, dá uma semana, Senhor, de entendimento aberto, ministra o coração de cada um dos teus filhos, e principalmente daqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, que a tua bênção repouse sobre esses lares, sobre essas casas, é a minha oração no nome de Jesus, amém. Querido, vá em paz, que o Senhor te abençoe.